Porque Jesus manteve a palavra com o Pai, mesmo custando a sua vida. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu possa ressuscitá-los no último dia. Quer dizer, Deus, o Pai entregou a missão a Jesus e ele desceu para cumprir na terra, mesmo custando a sua morte e morte de cruz, né, pastor? A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte de cruz. E o crente tem que ser fiel a Deus e tem que ter fiel também aos seus irmãos, tem que manter a palavra, tem que ter palavra. Se você disser, é assim, tem que ser assim, não pode ser assado. Porque nós vemos nesses últimos tempos, muito crente sem palavra, pastor. Essa região aqui, o povo dá a palavra hoje, quando é amanhã, manda uma desculpa. É desse jeito, e muitos estão desagradando a Deus por isso. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Jesus, ele não disse o dia específico que voltaria. Ele disse que nem ele mesmo, nem os anjos do céu saberiam o dia nem a hora. Ele disse: somente meu Pai sabe o dia. Mas ele deixou alguns sinais, alguns frutos que o crente, ele vivendo espiritualmente, ele vai perceber. Ele deixou algumas parábolas, algumas profecias, e essas profecias aqui, ele deixou essa profecia aqui para que nós venhamos perceber sobre os sinais. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus anos se tornam terros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aí, se você voltar um pouquinho para o começo do capítulo, aqui, um pouco no meio do capítulo 24, no versículo 29, os discípulos chegaram a ele e foram questionar ele e disse: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí ele, a primeira resposta foi: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eu virei de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é nisto que isso tudo aconteça. Mas ele ainda profetizou que surgiria muitos falsos profetas e enganaria muitos. Esses sinais têm acontecido, irmão. Jesus, ele profetizou há mais de 2000 anos atrás. E hoje, nessa geração, pastor, nós temos visto essa geração que está brotando falsos profetas. Aleluia, como o mato, quando tem uma chuva, aleluia, aí o mato começa a nascer, aquele mato, aleluia, novinho brotando. É os falsos profetas da terra. Meu Deus. Jesus profetizou esse tempo. E ele disse assim: e enganarão a muitos, não é pouco não. Verdade. Aí você vê as igrejas dos falsos profetas, os templos dos falsos profetas, porque a igreja somos nós, lotados de pessoas. Agora atrás de quê, pastor? Atrás de bênção, atrás de prosperidade, atrás de chave, atrás de propósitos para ficarem ricos, granjar tesouro na terra. Jesus também profetizou esse tempo. Ele disse que nesses últimos tempos, o príncipe desse século cegaria o entendimento de muitos, e a maioria está vivendo o quê? A cegueira espiritual. Eita Deus! Por que a cegueira espiritual? Porque estão apenas tentando juntar um tesouro na terra, correndo atrás apenas da prosperidade financeira e não da prosperidade espiritual. Ele profetizou que o príncipe desse século, quem é o príncipe desse século? O dinheiro, o Deus Mamum, o Deus da riqueza. Ele falou isso aí. E muitos estão se tornando amantes de riqueza. Está chegando a época agora que a maioria vem das igrejas, pastor, para os políticos. Pronto, chegou agora. Nós vemos nos altares muitos políticos que nem aceitaram Jesus, mas estão ali por quê? Porque compraram os líderes. É esse tempo que Jesus profetizou que o Deus Mamum tomaria conta desse século.
Jesus ele também profetizou que o amor de quase todos se esfriaria, até dos escolhidos. E nós podemos ver que essa profecia está cumprida. A frieza do amor, mulher de Deus, está no meio dos crentes. Para não dizer, no mundo, aleluia, é só maldade. E no meio dos crentes, a frieza do amor. É verdade, Jesus. É um fingimento terrível, uma falsidade que chega, aleluia, em nós, quem anda pelo Espírito, quem tem o discernimento, é uma fofocaiada no meio dos cristãos, pastor, que para vender o Senhor não precisa dar dinheiro, não. É só não ir com a sua cara. Jesus profetizou esse tempo. Ele disse, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos cristos e falsos profetas, e enganarão a muitos. Quem tem esse tempo agora? O senhor vê que é pastor intrigado de pastor, é presbítero intrigado de presbítero, missionários intrigados de missionária, é um povo dividido pelas placas ministeriais, aleluia, um apóstolo não se comunica com o outro. Jesus profetizou esse tempo, a frieza do amor, e nós não podemos deixar o amor esfriar nosso coração, nunca, jamais, porque é um amor que nos faz como discípulos de Jesus. Ele disse lá em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vós vos ameis uns aos outros, isso todos saberão que sois meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros. Aleluia! Muitos crentes estão matando crente por causa da roupa. É verdade, Jesus. Olha para uma pessoa, pastor, já faz um pré-julgamento apenas porque usa uma calça, ou pinta um cabelo, ou coloca uma mulher, ou coloca um brinco, corta o cabelo. Aleluia! Só que Jesus mandou pregar os frutos. Ele nunca mandou pregar a aparência. Aleluia, glória a Deus. Nós que entendemos o Evangelho, nós que andamos pelo Espírito, pregamos o que Jesus mandou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu não posso pregar a vida alheia. Glória a Deus, Eu aleluia. não posso pregar a vida de A, de B, de fulano, de ciclano, não. Eu tenho que pregar o Evangelho. Aleluia. E esse Evangelho está sendo pregado para você abrir os olhos. Glória E Jesus a Deus. está voltando. Aleluia. Aqui a missionária leu aqui sobre o julgamento final. Ela leu sobre o julgamento final. E o apóstolo Paulo confirmou aqui, ó, para você ver. Foi a confirmação da palavra. Quando eu vi, eu digo, Senhor, eu estou apressado, eu não preparei nada. Mas eu sei que o Senhor vai me dar uma palavra do céu para me falar para essa igreja. E a missionária que foi usada disse, entrega tudo que o Espírito Santo mandar. E é isso que eu faço. Pode ter certeza, missionária, só fala o que Deus manda. E ele falou através da senhora comigo. Aleluia. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha, para você que está em cima do muro, está coxando desse pensamento, está pensando se caminha ou se volta atrás, está pensando se vai para a esquerda ou para a direita. Cuidado, olha esse versículo. Aleluia. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Glória a Deus, aleluia. Quem é o corpo? O corpo é Jesus. Aleluia. Nós somos os membros. Glória a A Deus. Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E Ele é o corpo. Aleluia! Aí nós somos membros do corpo. O corpo, ele precisa de usar o membro? Precisa. Muitas vezes que Deus não precisa de nenhum crente. Ele pode não precisar e depender de nós. Mas Ele conta conosco. Para quê? Para dar bom fruto. Glória a Deus. Para dar bom fruto. Para fazer boas obras. Para que no grande dia a nossa fé seja aperfeiçoada e nós venhamos chegar lá no céu, aleluia, com as mãos não vazias, mas cheias de boas obras para entregar a Ele. Sabe por quê? Porque a fé é confirmada pelas obras.
Aí Tiago disse assim: a fé sem obras é morta em si mesmo. Por quê? Porque todos foram aperfeiçoados pela obra. Você é alcançado através da fé, mas a sua fé só funciona se você fizer obras. Porque essas obras é o que vai mostrar se você é membro do corpo de Jesus ou não. Porque o membro que não der fruto, ele vai ser considerado lá no final como um servo inútil, como um membro sem valor, como um ramo cortado da videira verdadeira. Aleluia, como alguém, aleluia, que não valorizou o dom do Espírito Santo. Todos, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Quem está dizendo aqui? O apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pode ter certeza que nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo. Aleluia. Aí todos nós vamos dizer assim: o Senhor vai chamar cada um, mostra-me tuas mãos, o que tu fez para mim? Aí talvez nós venhamos naquele grande dia, alguns vão dizer: mas Senhor, eu não tive tempo, eu estava estudando. Outro vai dizer: eu estava trabalhando. Outro vai dizer: mas Senhor, eu estava tão ocupado na minha rede social, meu Deus, no meu Facebook, no meu WhatsApp. Eu estava tão, aleluia, tão ocupado que não tive tempo nem de ler a Bíblia, muito menos de colocar em prática. Aí Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus soberano. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Deus fiel. É forte para a igreja atual, né? Uma palavra dessa. Imagina a igreja atual receber uma palavra dessa. A igreja que eu digo é o povo, viu, do Brasil todinho, não é só nós aqui não. Aqui é só um aprisco. Todo o povo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, nós não podemos andar na mentira, porque Deus ama os que andam na verdade. Porque Ele diz que aqueles que andam na mentira não conhecem a Deus. Deus soberano. Tudo que é honesto, por que é honesto? Nós temos que ser honestos. Glória a Deus. Nós temos que andar na honestidade, na sinceridade, na verdade. Aleluia. Tudo que é justo, o que? Nós temos que ser justo. Verdade, Deus. Justo é fazer justiça aos nossos irmãos. Aleluia. É não fazer injustiça, é você achar o seu irmão mais importante que você. Eu tenho que achar o meu irmão mais importante que eu. Assim o apóstolo Paulo ele ensinou. Ele disse que nós temos que manter em honra o nosso irmão mais do que a nós mesmos. Agora imagine Paulo hoje. Ele disse assim, ó: eu sou o mais indigno pecador. Oi, o apóstolo Paulo. Aí muitos arrotam a santidade e começam a julgar todo mundo. Começa a olhar, vem para o culto, pastor, só para observar a sua vida, a sua esposa, a levita, para observar. Aí sai no outro dia metendo pau nos outros crentes. Eu vou na igreja nunca mais daquele pastor. Sabe por quê? Porque por isso e por aquilo. Eu já ouvi muitos fazer isso. É verdade. Vem falar para mim, muitos. Sabe o que eu mando fazer? Se converter. Ou Aleluia. cortar a língua. Sabe por quê? O fofoqueiro não vai entrar no céu não. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que dizer: vamos orar por aquela igreja, vamos orar por o pastor, Aleluia. vamos ajudar o pastor, vamos aconselhar a irmãzinha. Aleluia! Porque a Bíblia Glória diz que a as Deus. mulheres mais velhas aconselham as mais novas. Aleluia. Quando nós vier repreender alguém, repreenda com amor. Glória a Não Deus. tem autoridade. Aleluia. Sabe? Nós temos que andar como um povo. Aleluia!
semelhante a Cristo. Glória a Deus. Porque ele disse assim, ó, revestimos como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de paz e benignidade. Olha o que nós temos que ser semelhante a Deus. Aleluia. Agora imagine Deus olhasse para essa terra hoje e ele fosse condenado missionário. Ele ia matar todo mundo, ele ia mandar fogo, igual no tempo de Elias, pastor. Se Deus hoje olhasse para a terra com o olhar que ele olhava na antiga aliança, o povo estava ferrado. Sabe por quê? Porque ele ia abrir a terra, pastor, e fazia a terra engolir um monte de gente. Meu Deus. Sabe por quê? Porque o povo hoje é muito mais rebelde que naquela época. É muito mais teimoso do que naquela época. O Senhor aconselha a ovelha para ela não ir pelo caminho, ela faz somente de rebeldia. O Senhor diz, vamos ter culto hoje, tem círculo de oração de manhãzinha, tem uma consagração de manhã, não vem ninguém. Aleluia, eu digo assim, aleluia, porque a maioria das igrejas está assim. Se o Senhor coloca uma escola dominical para ensinar o crente, aleluia, sobre a Bíblia, aleluia, poucos querem aprender sobre a palavra. Aleluia, se você pega a verdade, poucos querem ouvir ou receber. Aleluia, porque a maioria deixa a palavra entrar no ouvido e sair no outro, porque está pior do que nesse dia que ele ouviu a palavra. E sabe o que nós temos que fazer hoje? Reter a palavra do Espírito no nosso coração, aleluia, e deixar ela transformar nosso caráter. Para quê? Para o arrebatamento. Sabe por quê? Porque aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas só para acontecer isso aqui, meus queridos, tem que estar preparado, porque o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. É por isso que nós não podemos estar cocheando em dois pensamentos. É por isso que nós não podemos, como eu acabei de ler um pouquinho antes, andar na mentira, na falsidade, na fofoca, na frieza do amor, na cegueira espiritual. Aleluia, não podemos dar lugar ao diabo, mas nós temos que andar na luz. Jesus disse, aquele